pessoal. Aqui nós estamos... Deixa eu tossir um pouquinho, não é Covid, eu acho. Semana que vem, quer dizer, daqui 14 dias eu espero estar aqui com o Levi de novo. É? Beleza. Pode ser? Sim, com certeza. Então tá bom, aí conta então, de hoje, 14 dias. Só você não ficar internado, né? Espero que não. Não testar positivo, tá tudo certo. Qualquer coisa eu tenho uma máscara aqui, deixa eu achar minha máscara. Essa máscara horrorosa. Não, eu tenho uma máscara, ela tá aqui, tá? Tá, então. Então ninguém aqui tá sem máscara. Eu tenho a minha, ele tem a dele. Ó, eu continuo de máscara, tá certo? Eu continuo aqui. Olha, vamos falar sobre um tema que é o que dá nome a esse canal. É o Leviatã. O Leviatã, dentro da teoria de Hobbes, é o seguinte: é um estado paquidérmico, é um estado enorme que manda na vida das pessoas. É um estado que coopta toda a ação das pessoas, em que as pessoas não conseguem agir por conta do tamanho do estado, do tamanho que ele é. O Hobbes ele foi bem inteligente em usar um termo que era uma figura bíblica de um monstro marinho, né? Que é o Leviatã. Mas hoje em dia, pelo menos aqui nós vemos no Brasil, no estado de São Paulo, a gente vê um estado que é um estado muito maior do que deveria. E você pensa que é de graça? Você acha que tem? De graça. Você vai no hospital de graça, vai na escola de graça. Você tem segurança pública de graça? É. Segurança é um negócio... Olha, então, você perceba o seguinte, que se você paga uma escola pública, então você pagou 2 vezes pela escola, porque você pagando os impostos, e você pagou a segunda vez para você ter. E o que nós defendemos, pelo menos eu defendo, você defende também, que a gente tenha a possibilidade de escolher, a gente tem a possibilidade de escolher para onde vai o meu dinheiro. Então eu não preciso de imposto para gerir todas as áreas da minha vida, porque eu mesmo consigo gerir, e daí vocês diminuem meus impostos e eu consigo mais dinheiro. É esse o estado que eu gostaria. Fala aí, Thiago. Cara, tem um troço que eu não gosto, beterraba. Eu não gosto de comer beterraba, eu não gosto de suco de beterraba, eu não gosto de beterraba ralada, eu não gosto de beterraba cozida, eu não gosto de beterraba com cebola, eu não gosto de beterraba. Tá. Graças a Deus, quando eu posso, eu compro, eu compro batata. Eu gosto de batata. Eu adoro batata. Eu como batata frita, batata cozida, purê de batata, salada de maionese. E isso é maravilhoso. Eu posso escolher com que eu gasto o meu recurso, o meu dinheirinho lá. Eu vou ao mercado e posso escolher. Então você imagina alguém te dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que comer. Num período muito próximo ao que nós estamos hoje, mais especificamente durante os governos de esquerda, leis como a lei da palmada, por exemplo, vieram a vigorar. Quer dizer, você não pode mais dar palmada no seu filho. E aqui eu quero pontuar de maneira muito séria, muito clara, em que eu não sou a favor de espancamento, eu não sou a favor de maltrato de crianças, mas você imagina o Estado entrando na sua casa e ditando regras de como você pode e deve educar seu filho. E aí eu vou mais longe. As leis municipais, estaduais e mesmo federais relacionadas à escola pública, você frequentar ou ver seu filho frequentando uma escola onde haja um banheiro misto. O seu filho tendo que frequentar, o seu filho adolescente, pensa nisso, sua filha adolescente, estando no uso de um banheiro, né, que está dentro de uma escola, ou mesmo num terminal de ônibus. Outro dia eu vi uma situação dessa, a mulher entrou no banheiro feminino no terminal de ônibus e chegou lá dentro, tinha um homem enorme, um travesti, um homem, que disse que podia usar aquele banheiro porque, enfim, ele podia, a lei permite. E ela então, nem encheu ele de porrada, né? Não, ela saiu de lá aterrorizada, xingando, constrangida.
E ela disse que o marido dela conhecia aquele cara e que ia pegá-lo depois. Eu não sei o que aconteceu depois, mas enfim, você imagina essa situação, por quê? Esse Estado que dita como é que você deve ou não viver, determinando tais coisas. É absurdo. E nós chamamos a atenção para o fato de que nós pagamos caro por isso. E eu não quero dizer aqui de maneira virtual, não. Nós pagamos em dinheiro quando nós vamos comprar o arroz, quando nós vamos comprar o feijão, quando nós colocamos combustível no carro, ou quando nós pegamos o transporte coletivo. Eu também sou usuário de ônibus, de metrô. Então, nós pagamos e pagamos caro. Nós pagamos durante 6 meses para não poder escolher de que maneira nós queremos que esse dinheiro seja aplicado. Porque é assim que acontece. O Estado determina e você não tem o que dizer. Ele entra na questão da educação do seu filho, da segurança, da saúde, e muitas vezes nós cristãos achamos, não, o Estado deveria fazer mais, o Estado deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas o fato é que o Estado ele vai fazer o que as pessoas que estão por trás dele quiserem. Sim. Quer dizer, agora imagina você podendo escolher, você pega, como eu falei, dei o exemplo da beterraba ainda há pouco, no mercado, você pegar o seu dinheiro, aquele dinheiro que você paga para o Estado, e você poder escolher a escola que seu filho vai estudar. Sim. Uma coisa que... Tem um voucher? Exatamente. Algo muito comum, nós falamos em INSS, FGTS, essas coisas, de quais a aplicação são menores que a poupança. Você Sim. tem um dinheiro lá que você entrega ao Estado, ele aplica... Usa mal e aplica muito mal, é a pior aplicação que existe. E daí depois te devolve praticamente aquilo que você já depositou, ficando tantos anos com o dinheiro. 30 anos, 15 anos, sei lá, quer dizer... E se você pudesse escolher, não, eu vou pegar esse dinheiro aqui, todo mês eu sou obrigado a pagar, mas eu vou escolher para onde vai. De que tipo de aplicação eu vou fazer, qual é que rende mais. É disso que nós estamos falando. Sim. Porque os políticos, as classes altas, como é que eles pegam? Eles fazem um sistema de capitalização. Então, o seu dinheiro vai valorizar mais. Exatamente. Mas só que esses políticos, especialmente os de esquerda, defendem que não, o povo, eles não têm que fazer isso. O povo tem que entregar para o Estado fazer. E é uma opinião, um posicionamento em que as pessoas são criancinhas que não sabem o que fazem, que são pessoas que precisam ser conduzidas, que precisam dar a colher na boca, porque a pessoa não pode escolher, e não é isso que nós somos, não. Eu não aceito ser conduzido dessa forma, não. Eu sou eu, quero escolher o que eu quero. E eu espero que você também. E isso a gente só consegue juntos. E nós vamos ver casos mais graves, né, Levi? Você poder escolher ir à igreja, frequentar essa ou aquela denominação quando você quiser, o horário que você quiser, fazer reuniões em sua casa da maneira que você decidir. E nós temos exemplos de países socialistas, países dessa vertente política, e nós sabemos que não só proíbem a reunião privada religiosa, como combatem. Isso está no bojo do pensamento dessas pessoas. Nós não podemos desconsiderar isso. Existem livros que você pode procurar, existe informação que você pode procurar, e não é da Academia Brasileira, você pode procurar na Academia Francesa, por exemplo, um livro da década de 80, vou tentar lembrar o nome aqui agora, e nós sabemos do pensamento progressista que o francês tem, que a Academia Francesa tem, das quais muitos professores brasileiros de universidades que nós frequentamos e conhecemos, e que você conhece também, que coadunam com a mentalidade da Academia Francesa, mas essa mesma academia, por exemplo, fez esse documento, em que ele traz em números, o número de assassinatos
na Rússia ou na antiga União Soviética, em toda a história até a década de 80 do regime comunista chinês. E quando nós falamos de comunismo, de socialismo, de progressismo, nós falamos, no final das contas, a mesma coisa. Isso é uma ideologia em que ela se constrói ou ela se reconstrói à medida da necessidade. Sim. Então ela se modifica. Tem o mesmo objetivo aqui. O socialismo é um caminho para chegar ao comunismo, mas os objetivos são mesmos. Os objetivos são então, mesmos. Rapaz, ela se adequa ao momento. Ela agrega coisas, ela desagrega coisas, ela traz movimentos que parecem conservadores, que parecem bons, que falam de valores familiares em certo momento, mas quando o objetivo é aquela coisa, quando ela consegue dominar, quando consegue ter maioria no Congresso, no Judiciário, no Legislativo, à medida que o domínio se aplica, acabou. Sim. As pessoas que estão com o poder na mão, elas vão ditar o que vai acontecer. No decorrer da história, é isso que aconteceu. O século XX, o século que mais matou gente na história, demonstra isso. E deixa eu te dizer uma coisa, não foi o nazismo que matou mais pessoas em tempos de guerra ou fora de guerra. Foi o comunismo, o socialismo. A história nós temos documentos que dizem, que mostram isso. Cerca de 120 milhões de pessoas assassinadas fora de tempos de guerra, em campos de concentração. Então isso não é brincadeira, nós precisamos levar isso em consideração. Porque é uma questão, é muito sério. Nós olhamos para o nazismo, falamos para o nazismo, proibimos o nazismo, condenamos o nazismo, mas o que aconteceu? Se abraçou essa linha de social-democracia, é como se tivesse colocado toda a culpa do século XX, das mortes do século XX, sobre o nazismo. Uhum. E ninguém toca na questão do comunismo, do socialismo, que matou muito mais. E quando nós tocamos nesse assunto, Levi, nós falamos de dados. Há números que mostram isso. Há documentos que mostram isso. Então nós precisamos pensar como cristãos, nós precisamos refletir sobre essas questões de maneira séria e responsável. Não dá para abrir mão desses fatos. Não são coisas que nós não temos, são coisas que nós não temos muito acesso, por isso nós não vemos e por isso nós deixamos para lá. Não pode ser assim. Então, o Estado, quanto menor, melhor. Quanto mais você e eu, nós pudermos decidir pela nossa vida, é isso que deve ir. Acho que é por aí, né? É isso aí. O telefone tocando. Já Vamos lá. Tchau.